Oi, tudo bem? Eu sou Michel do Problemas para Arquitetos, estou conjuntamente com o André aqui. Tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre pós-venda. Eu acho que antes da gente começar, André, eu gostaria de tu falar por que esse tema é tão importante para o arquiteto no mercado de trabalho. Bom, na verdade é um tema muito importante, né? O arquiteto, na maioria das vezes quando a gente conversa com os arquitetos, seja em nossos cursos ou em consultorias, a gente pode ver que a indicação é uma das grandes fontes, um dos grandes canais de venda, né? Então, é por isso que o pós-venda importa tanto. Porque qual é a ideia do pós-venda? É trabalhar os teus clientes e transformar eles em mais clientes, né? Fazer com que eles sejam um canal realmente poderoso de indicação. Então a gente vê isso, é importante porque a grande maioria dos arquitetos tem como indicação o seu principal canal e também porque a grande maioria dos arquitetos nos diz que o seu atendimento é um diferencial competitivo. Então é nessa hora que a gente vê se isso realmente é verdade. Então tá, André, já que tu já conseguiu pontuar muito bem por que é importante, já que a indicação é a principal força motriz de vendas do arquiteto, quais são os objetivos que o arquiteto deveria buscar dentro da pós-venda? Bom, levando em conta que pós-venda nada mais é, em essência, do que continuar entrando em contato, entregando valor para o cliente, mesmo depois ele deixar de ser teu cliente, né, à medida que o teu trabalho já foi entregue, são três principais objetivos. O primeiro deles é a melhoria dos teus serviços. Acho que isso é inerente, né? Você tem que saber o que foi bom, o que ele gostou mais, o que ele não gostou, para poder te aprimorar. O segundo ponto é fidelização. É manter essa entrega de valor, manter esse contato para que o cliente faça a recompra. Eventualmente é um cliente que pode ter expandido o seu negócio, ou ter feito só um cômodo da casa, ou vai se mudar, enfim. São vários cenários onde ele pode recomprar de novo os seus serviços. E o terceiro ponto, que é realmente transformar aquele cliente satisfeito em um canhão de indicações. Promotor. Promotor da tua marca. Então acho que esse é um ponto bem importante. E eu acho que basicamente esses são os grandes objetivos. E as vantagens disso, né, por exemplo, o custo de aquisição de um cliente cai muito. Por quê? Um cliente satisfeito que recompra, eu não tenho todo aquele trabalho de convencimento, de chegar a ele através de uma rede social, ou de, enfim, fazer com que ele realmente se convença que eu sou a melhor solução para resolver o problema dele. Então eu tenho um custo muito mais baixo e se ele indica para alguém, esse custo também diminui, porque a pessoa que recebeu a indicação já não parte lá do início, onde ela vai pensar que talvez existam várias outras opções no mercado. Não, ela vai te contratar porque é uma indicação segura e segurança é um dos principais valores do negócio. Exato, é um selo de qualidade ali que já vem impresso. Bacana. Acho que a gente já conseguiu pontuar então muito bem por que isso é importante, quais são os objetivos que a gente tem que buscar, mas agora, como é que a gente faz essa mágica acontecer, André? Bom, na verdade existem várias formas, né? É uma ciência bastante complexa o pós-venda e muito pouco explorada. A gente tem dados que mostram que 85% das empresas em geral, não só de arquitetura, né, não fazem acompanhamento de pós-venda. Exatamente. E o mais curioso disso é que o outro dado que preocupa, que é o oposto disso, é que 80% dos clientes se dizem propensos a fazer indicações, mas só 20% deles fazem. Ou seja, a gente tem um gap enorme aí de um potencial gigantesco de clientes que estão querendo indicar, não indicam, e um monte de empresas do outro lado que não estão fazendo trabalhos de pós-venda. Então acho que a ideia do pós-venda, assim, basicamente eu diria que é manter o contato com o teu cliente, então ter bem claro, né, esse cadastro de quem são os teus clientes, de quando ele fez a compra, de que tipo de serviço ele queria, se existia a possibilidade de ele comprar alguma coisa em qual prazo, né, e aí entender esse timing, quando entrar em contato com ele, e sempre lembrar, o bom é entregar valor. Então não só fazer aquele contato frio, né, mas também tentar entregar valor. Poxa, vi essa referência, achei legal pro teu quarto, ou como é que estão as coisas, como é que tá a tua casa depois que tu foi morar ali, ou como é que estão as vendas da tua loja, do teu restaurante. Enfim, tentar se preocupar com esse cliente, porque aí você vai entregando valor e quando ele tiver que recomprar ou indicar, você vai ser esse primeiro passo. E claro, existem algumas ferramentas para isso que vão facilitar todo esse processo. Bom, tu já antecipou aí, já facilitou meu trabalho, né? Então, quais são as ferramentas que a gente poderia utilizar justamente para ter algumas métricas, enfim, orientar esse trabalho de como realizar o pós-venda? Certo. Na verdade, existem várias, né, como eu te falei, mas eu queria focar em duas basicamente, que eu acho que são as mais relevantes para esse primeiro momento, né, para essa introdução ao assunto. Então a primeira, muito relevante, pessoal, é o NPS, tá? Que é o Net Promoter Score, é o nome em inglês, mas lembre-se dessa sigla NPS. E por que ela é importante, Michel? Porque ela mede a satisfação do teu cliente. É uma pergunta só,
tá? Que você faz, e eu tenho certeza que você já respondeu essa pergunta em algum lugar na sua vida, que é assim, de 0 a 10, o quanto você indicaria esse serviço para um amigo ou colega? E essa é uma pergunta muito simples, mas que é muito significativa. Por quê? Porque se eu dependo exclusivamente de indicações, eu preciso saber se aquele cliente está satisfeito e vai me indicar para um outro colega ou amigo. Porque senão não faz sentido, eu estou simplesmente tentando fazer as coisas sem nenhuma orientação. Exato. E esse índice te dá várias coisas. Primeiro, saber o índice de satisfação dos seus clientes, que eu acho que é super importante. Claro. Saber se esse cliente vai te indicar. Outra coisa muito importante. E também, eventualmente, descobrir se tu tem algum cliente insatisfeito que jogaria contra você no mercado e como você pode trazer esse cliente insatisfeito para um nível de satisfação. Antecipar o problema. Exatamente. Então, assim, a gente começa a indicar que vocês comecem a fazer essa pergunta para os clientes. Você está satisfeito com meus serviços? Você me indicaria para alguém? Então, basicamente, as outras perguntas de um questionário de pós-venda podem até ficar para trás, se você souber conduzir bem essa pergunta. Então, esse índice NPS, ele mede essa satisfação. Então, como é que você faz? De 0, ele é o índice de 0 a 10, né? Onde o 8 e o 7 são neutros, então você tira eles da parada. Quem te deu 7 ou 8 é uma pessoa neutra. Quem te deu 6 ou menos é um detrator, ou seja, é aquele cara que não está tão satisfeito e pode falar mal de você no mercado. A zona vermelha. Exatamente, é um alerta vermelho. E o 9 e 10 é o cliente, como você falou antes, um promotor da marca. Então, como é que você calcula o NPS? Você pega o percentual de positivos, de 9 e 10, e diminui pelo percentual de negativos, que é de 0 a 6. E aí... E o neutro? Não, o neutro você tira fora da conta também. E aí você tem esse percentual de NPS, esse índice, que vai de menos 100 a 100, na verdade, e aí você sabe como está o teu NPS. Só para você ter uma ideia, tá? Você que está fazendo esse índice pela primeira vez, é importante saber que, por exemplo, um NPS de 20 é um NPS considerado bom. Um NPS de 50 é considerado um NPS muito bom, ótimo. E um NPS de 80 é considerado um NPS excelente. Ou seja, o que é esse 80? É 80% das pessoas satisfeitas, né? Basicamente é isso. Né? Sim, de um modo geral. De um modo geral, você tem 80% dos seus clientes muito satisfeitos e promotores da sua marca. Então é isso, 80 é o NPS de marcas como o iPhone, né? Que é famoso por ser amado. É maior do que a própria Apple. A Apple tem 72 pontos de NPS. Então acho que é bem importante começar por aí, fazer essa medição. Muito bacana. Eu acho que isso daí já consegue nos trazer alguns elementos de como é que a gente pode utilizar aquilo que é mais necessário, porque a indicação é a grande força motriz das vendas, como a gente estava falando do arquiteto. Então, eu acho que é uma bússola para como é que a gente pode trabalhar isso. E eu gostaria de te perguntar na questão do final, como é que tu utiliza esse referral, essa indicação? Esse tema, né, é importante, porque eu acho que o primeiro passo é medir como é que estão as indicações, ou potencialmente como estão essas indicações, e depois é pensar como é que eu forço, entre aspas, essas indicações. Né? Porque eu não posso, como eu falei naquele dado, 80% quer indicar, mas só 20% indica, ou seja, tem um oceano aí. Então como é que eu promovo isso? Então existe essa ciência, digamos assim, né? essa técnica de marketing, essa área do marketing chamada de referral marketing ou marketing de indicação. Né? Inclusive tem um livro bem legal chamado Flip the Funnel, ou seja, vire o seu funil de vendas de cabeça para baixo. Se vocês procurarem aí nossos materiais, vocês vão poder ver vídeos sobre vendas, sobre cliente ideal também, que são temas bem importantes para essa discussão aqui. Mas é importante virar o funil de cabeça para baixo e entender o pós-venda como sendo a grande força motriz, inclusive para gerar economia na área de marketing. Então, entender esse marketing de indicação é criar formatos para que essas pessoas me indiquem. Às vezes, o primeiro passo desse marketing de indicação é pedir indicação. Dizer, ó, eu gostei muito de trabalhar contigo, eu queria atingir mais pessoas com o teu perfil de cliente, lembra de mim. E se tu me permite, eu acho que de uma forma genuína. Porque se tu está realmente procurando esse tipo de cliente, eu gosto de falar que os meus clientes são meus amigos. Se eu não tivessem eles como amigos, não quisesse eles como amigos, eu não trataria como clientes. Justamente para tu ter essa liberdade, para tu sentir a vontade de chegar e conversar. Pô, olha só, foi muito bacana trabalhar contigo. Eu gostaria de trabalhar com mais pessoas exatamente iguais a ti. Tu poderia me indicar para aquele teu amigo, para aquele teu conhecido, que são pessoas parecidas contigo? Acho que isso faz muito sentido. E aí tem um ponto que a gente muitas vezes fala, vender não pode ser difícil, tem que ser uma coisa que tem que ser natural. Exatamente. Então, acho que a gente
entra nessa naturalidade justamente quando a gente faz isso daí, de conhecer, trabalhar com aquele cliente que tu mais gosta mesmo, de uma forma natural. Exatamente. E é importante, você pega o cara que é teu promotor e cria um formato para ele começar a te indicar de forma mais ativa, aí você vai girando a máquina, né, conseguindo clientes que são bons como aquele cliente, que podem indicar outros como aquele cliente. Então é bem importante, assim. E as formas de fazer isso, de novo, primeiro você tem que entender o seu cliente, mas você pode oferecer algum benefício. Olha, cada indicação eu te ofereço 1 hora de consultoria, ou dar um presente para ele, né? Se você trabalha com alguma coisa de mobiliário, ou dar um objeto de decoração. Então, assim, é importante entender esse perfil. Aqui são só sugestões mais vagas, mas assim, pode se oferecer algo em troca disso. A gente tem vários cases que mostram esse benefício, mas o importante é, para resumir tudo, mantenha-se em contato com o seu cliente, se ele é uma grande fonte de indicação, tá? Mantenha através de newsletter, através de pequenas entregas de valor. Poxa, vi essa foto, lembrei de você. Como é que estão as coisas aí, como é que está o andamento, né? Como é que o projeto interagiu com a tua vida, se ele tem alguma possibilidade de recompra, marca esse timing, né? E depois entra em contato. Poxa, e aí você disse que talvez fosse fazer o resto da casa, ou talvez fosse fazer mais uma loja. Como é que estão essas coisas? Então é importante manter essa comunicação. Timing, entrega de valor. Eu acho que com isso e o NPS, né, medir a satisfação dos clientes, vocês já começam a ter um diferencial. Como eu falei, 85% das empresas em geral não fazem pós-venda. Na arquitetura esse número tende a ser maior. Então só de você fazer e pensar nisso, você já sai na frente, já começa a ter um negócio diferenciado no mercado. Que baita oportunidade aí que existe justamente para os arquitetos, não só para os arquitetos, como tu bem mencionou, mas sensacional, acho que foi muito bacana. É uma coisa que a gente utiliza nos nossos próprios negócios, então, de novo, acho que é muito importante também viver aquilo que a gente prega, né? Então não é baboseira. E eu gostaria agora que tu desse algumas últimas palavras. Eu acho que esta última fala já foi bem bacana, já deu uma sintetizada, mas se tu pudesse dizer agora para o arquiteto, tá, a gente já falou por que é importante, qual é o objetivo, como é que ele faria isso, quais as ferramentas que ele utilizaria, qual o recado final, por onde que ele pode começar talvez, ou enfim, de uma forma rápida. Tá certo, eu acho que o primeiro passo é mapear quem são os teus clientes, que você já atendeu, ver há quanto tempo você não fala com eles e entrar em contato com essas pessoas. Eu acho que esse é o primeiro passo, é montar realmente a tua carteira de ex-clientes. A partir daí você vai começar a gestão desse portfólio de ex-clientes e isso com certeza vai gerar bons frutos. Eu acho que é isso, eu me despeço por aqui, Michel, não sei se tu tem mais alguma coisa... Não, acho que tu pontuou muito bem. Então ficamos até a próxima aqui, obrigado por ver o nosso conteúdo. Um abraço. Até mais. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Então, se inscreve aqui no canal e fica atento para mais conteúdos ou entra na nossa página. No Facebook, Empreendedorismo para Arquitetos. Curte lá.